Vamos lá, então, para a aula de PG. PG, então, é uma sequência que ela vai aumentando ou diminuindo fracionariamente, né? Então, aqui um exemplo, né? Durante um experimento de laboratório, um cientista observou que às 14 horas uma colônia possuía por volta de 1.000 bactérias. Uma hora depois, percebeu que essa quantidade havia duplicado, ou seja, havia aproximadamente 2.000 bactérias naquela colônia. Passada mais de uma hora, registrou 4.000 bactérias observadas. Caso esse comportamento continue nas próximas horas, ou seja, caso a quantidade de bactérias dobre a cada hora, quantas bactérias serão observadas às 22 horas? Bom, então com isso a gente vai criar uma sequência, né? 1.000 na primeira, 2.000 na segunda, 4.000 na terceira e assim sucessivamente até a 16ª hora, aliás, das 14 até as 22 horas. Então, aqui eu tenho 14 horas, 15 horas, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 horas. Então, isso aqui é uma progressão geométrica, vai dobrando a cada hora. Então, de um modo geral, a progressão geométrica é uma sequência em que cada termo a partir do segundo é igual ao seu antecessor multiplicado por uma constante, que é a nossa razão, né? Então, exemplos de PGs, né? 4, 8, 16, 32, 64, uma PG de razão 2. 5, 15, 45, 135, 405, 1.215, uma PG de razão 3. Aqui, 6.000, 1.500, 375, 375 sobre 4, 375 sobre 16, é uma PG cuja razão é 1/4. E aqui, 2 menos 10, 50, menos 250, 1.250 é uma PG de razão menos 5. Então, observa que as razões, elas podem ser números inteiros, números fracionários, positivos e negativos, tá? A razão da PG, nesse caso, ela tem total coerência, né? Porque como que eu calculo a razão da PG? Na forma de razão mesmo, né? Para calcular a razão de uma PG, basta eu pegar um AN e dividir pelo seu antecessor, né, a n-1, né? Então, essa razão, ela é o quociente entre dois termos, um termo e o seu antecessor, né? Então, o próprio Q aqui para nós, ele vai dar, então, essa ideia de quociente, tá? Bom, então, temos vários tipos de PGs aqui, depois você pode olhar com calma, né? Então, crescente, decrescente, constante, alternante, né? Quando uma é positivo, outra é negativo, então a razão é negativa, aqui ela é alternante. É quase nula, quando quase todos os termos são zero, exceto o primeiro. Nula, quando todos os termos são zero. E aqui, né, quando ela é o primeiro termo é positivo e a razão positiva, ela vai ser crescente. Primeiro termo negativo e razão entre 0 e 1, ela vai ser crescente também, tá? Primeiro termo positivo e razão entre 0 e 1, né? Tá dividindo aqui. Então, ela é um termo, ela é uma PG decrescente, ou primeiro termo negativo e razão maior que 1, né? Razão positiva aqui, tá? Como que a gente chega numa lei, né, numa fórmula para a formação de uma PG? Vamos observar esse exemplo aqui, olha. 5, 10, 20, nananana. O que a gente tem aqui? A gente tem uma PG de razão 2, né? O que a gente pode observar aqui? Que o segundo termo, ele é o primeiro termo vezes a razão. O terceiro termo, ele é o primeiro termo vezes a razão, porque ele é o segundo termo vezes a razão, né? Então, ele é o primeiro termo vezes a razão ao quadrado. Então, se a gente for observar, ó, vamos colocar na próxima página que fica mais fácil de observar isso. Para calcular o A2, eu fiz o A1 vezes Q. Para calcular o A3, eu fiz o A1 vezes Q ao quadrado. Para calcular o A4, eu faço A1 vezes Q ao cubo.
Então, de uma forma geral, para calcular o AN, a gente pega o A1 e multiplica pela razão elevado a N menos 1. Sempre 1 a menos, né? Ó, 2, aqui é 3, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 4, aqui é 5, né? Então, o expoente ele é sempre uma unidade menor que a ordem do termo, beleza? Exemplos aqui para a gente observar. Olha lá. Qual é o termo, qual é o 18º termo da PG? Tá? 7, 21, 63, tananana. Para, lê o exercício, tenta fazer sozinha, depois volta e corrige, tá bom? Eu já deixei pronto aqui para facilitar a nossa aula, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é anotar os dados do exercício e o que ele está pedindo, tá? Então, ele deu aqui, ó, o A1 é 7, o A2 é 21 e assim por diante, né? O A10, ele quer o 18º termo, então o A18 é o que ele quer, tá? Então, aqui a razão é o A2 dividido pelo A1. Eu coloquei bem passo a passo aqui. Então, 21 dividido por 7, que vai dar 3. Eu gosto de colocar assim, porque às vezes pode ser que a razão seja fracionária, tá? Então, é importante lembrar disso. Então, para achar o 18º, basta que eu tenha o A1 e a razão, certo? Porque aqui, pela fórmula do termo geral, que é essa que a gente acabou de ver, né? Para qualquer termo, a n vai ser sempre o quê? A1 vezes q elevado a n menos 1. Então, aqui o A18 vai ser o A1, que é 7, vezes a razão que a gente encontrou, que é 3, elevado a 18 menos 1. Então, o A18 ele vai ser 7 vezes 3 a 17ª potência. E aí você pode fazer esse cálculo na calculadora, tá? Agora o próximo exercício. Novamente, leia o exercício, anote os dados e faça sozinha. Depois volta aqui e corrija. Dá pausa no vídeo. Qual é a posição ocupada pelo número 12.288 na PG 6122448? Olha só, então aqui eu tenho os dados, tá? Ele deu o A1 é 6, a razão já dá para ver que é 2, né? Que multiplicou 2 vezes aqui. Ele deu um termo, que eu não sei que ordem que ele tá, então eu chamei de AN, que é 12.288, e ele quer saber a ordem desse termo, então ele quer saber o N desse termo. Então, novamente, vou trabalhar com a fórmula do termo geral. A n é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. O AN, nesse caso, a gente tem, que é dos 12.288. O A1 é 6, a razão é 2 elevado a n menos 1. Então, esse 6 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Quando eu faço essa divisão, eu obtenho 2.048 igual a 2 elevado a n menos 1. Bom, 2048, eu sei que 2 elevado a décima é 1024. Então, se eu multiplicar 1024 por 2, vai dar o 2048. Então, 2 elevado a 11ª potência é o 2048. Com bases iguais, eu posso igualar os meus expoentes. Então, n menos 1 é igual a 11, logo n vale 12. Então, esse termo ele está na 12ª posição. Ok? Próximo exemplo. Qual é a razão de uma PG de 7 termos, cujo primeiro e último termo são respectivamente? Então, ele deu o A1 é 2, o A7, porque a PG tem 7 termos, né? Então, o A7 é 1458 e ele quer saber a razão. Bom, então, novamente, fórmula do termo geral. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. O AN é 1458, o A1 é 2 e o Q é o que eu quero saber. O N aqui é 7, então 7 menos 1 que vai dar 6. Aqui, novamente, passo 2 dividindo, né? Vou obter 729. Aí, para me livrar desse 6, eu aplico a raiz sexta dos dois lados. E a raiz sexta de 729 dá exatamente 3, né? 3 a sexta. Então, a razão aqui é 3. Tranquilo? Bom, algumas propriedades importantes da PG. A primeira é que
A fórmula do termo geral, ela não precisa depender do primeiro termo. Coloquei um exemplo aqui para ficar mais fácil. Então, se a gente pegar o nono termo aqui, de uma PG, vale 50. Eu souber que a razão dele aqui é 2, e eu quiser o 12º termo, o que eu vou ter que fazer? Ah, Elaine, eu sei que 50 eu vou ter que multiplicar aqui por 2, eu vou ter que multiplicar aqui por 2, eu vou ter que multiplicar aqui por 2, né? Multiplico por 2 para achar o A10, pego o A10, multiplico por 2, vou achar aqui, depois multiplico por 2 para achar o A12. Então, você concorda que para achar o A12, basta eu partir do A9 e multiplicar por 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 ao cubo, né? Então, você concorda que o A12, ele é o A9 vezes a razão ao cubo. E aqui é só aplicar colocar os números, né? Substituir. Então, o A9, desculpa, ele é 50, a razão é 2, então vai ficar 50 vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8, 50 vezes 8 vai dar 400. Então, o A12 vale 400. Então, de uma maneira geral, para achar um termo AN, e eu tenho um termo um termo que está antes, mas não imediatamente antes, né, um termo qualquer de ordem menor, basta eu pegar esse termo e multiplicar pela razão elevado à ordem do número que eu quero, menos a ordem desse que eu tenho, tá? Que é essa diferença aqui, né, ó. 12 menos 9, que deu esse 3 aqui, que é a distância desse termo a esse, certo? Então, de uma forma geral, a n é igual a AP, que seria um termo dado, vezes Q elevado a n menos P, né, que é o expoente aqui. Propriedades importantes também da PG. O quadrado de um termo da PG, ele é igual ao produto do antecessor pelo sucessor dele, tá? Então, aqui, 2 ao quadrado é igual a 1 vezes 4. 4 ao quadrado é igual a 2 vezes 8, né? 8 ao quadrado é igual a 4 vezes 16. Olha que interessante, né? 16 ao quadrado é 8 vezes 32 e assim por diante, tá? Então, em uma PG, o quadrado de um termo qualquer é igual ao produto do seu antecessor e seu sucessor, tá? E também vale para os termos equidistantes a ele, tá? Então, aqui, por exemplo, 8 ao quadrado é 4 vezes 16, que é igual a 2 vezes 32, que é igual a 1 vezes 64. Então, bem interessante essa propriedade. Então, em uma PG, o quadrado de qualquer termo é igual ao produto de dois termos equidistantes a ele. Ok? A soma dos termos de uma PG, o que seria isso? Dos N primeiros termos de uma PG. Vamos só relembrar, né? Então, SN vai ser a soma do A1 até o AN. Tá? Isso que é a soma dos N primeiros termos da PG. No livro tem a demonstração dessa fórmula, mas para não me alongar muito na aula, eu só vou deixar a fórmula aqui, mas você pode olhar as demonstrações no livro, tá? Então, a soma dos N primeiros termos da PG vai ser o primeiro termo multiplicado pela razão elevado a N, isso menos 1 sobre Q menos 1. Coloquei um exemplo aqui, que na apostila não tinha nada, mas eu coloquei só para a gente conseguir visualizar, tá? Então, vamos supor que a PG é 3, 6, 12 e assim por diante. Aqui eu posso já obter que a razão é 2, né? Vamos supor que o problema peça a soma dos 10 primeiros termos da PG. Então, pela fórmula aqui, que eu nem repeti porque ela está aqui em cima, né? Então, eu quero o S10, a soma dos 10 primeiros. Então, vai ser o A1, que é 3 aqui, vezes 2, que é a razão, elevado à 10ª potência. Cuidado que aqui esse 1, ó, essa subtração, ele não é em cima do 10, tá? Ele vai ser aqui depois da potenciação, tá? Ele não faz parte do expoente igual é na outra fórmula. Então, nós vamos ter 3 vezes o 2 à 10ª, que é 1024, menos 1 sobre 1, porque 2, que é a razão aqui, menos 1, tá? Vai dar 1. Aqui vai ficar 1023, então vai ficar 3 vezes 1023 sobre 1, né, no caso. Vai dar 3069 essa soma, tá?
A PG infinita é uma PG que geralmente a razão dela vai estar entre 0 e 1, e o primeiro termo aqui é um termo positivo. Então, ela vai ser uma PG decrescente. E ela vai decrescer de modo que isso aqui vai tender a zero, tá? Então, eu coloquei esse exemplo aqui. É uma PG que está sempre dividindo por 2, né? Então, a razão dela aqui é 1 meio, tá? Eu estou multiplicando por 1 meio, né? Quando eu estou dividindo por 2. Também vou usar a fórmula dessa soma que a gente viu aqui, olha, vou mostrar para você como que vai acabar saindo nessa. Então, a soma dos n primeiros termos é A1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Só que, pessoal, aqui, imagina que Q elevado a n, a razão aqui é 1 sobre 2. Se for 1 sobre 4, essa razão ela vai estar entre 0 e 1, tá? Você concorda que quanto mais eu aumento esse expoente, mais esse número vai diminuir? É o caso aqui, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo. Então, quando eu elevo 1 meio a um número cada vez maior, isso aqui vai tender a zero. Então, a gente considera que isso vai dar zero, tá? Porque esse n aqui para mim vai ser um n infinito, vai ser cada vez maior, né? Que é a quantidade de termos. E aí eu anulo essa parte. Então, eu fico com A1 vezes menos 1. A1 vezes menos 1 vai dar menos A1. Então, essa seria a fórmula. Mas para ficar mais bonitinho, tirar esse negativo, eu multiplico por menos 1 em cima e embaixo. Fazendo isso, o A1 vai ficar positivo, só que aqui o Q fica negativo e o 1 fica positivo. Então, a gente escreve dessa forma para ficar mais bonitinho também. Então, aqui temos a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita, porque não são N termos que não dá para enumerar, ela é infinita, né? Então a gente não consegue enumerar, tá? Geralmente um exercício desse, ele vai falar assim, calcule o valor de, sei lá, M, sendo que M aí ele vai colocar 2 mais 1 mais meio mais 1 quarto, ele vai colocar assim a soma. E aí você tem que analisar que esses termos são termos de uma PG, né? E a partir daí você já encontra a razão e aplica a fórmula da soma, tá? Bem simples mesmo. Aqui, ó, só para demonstrar, para esse caso aqui, né? A soma dos infinitos termos seria o A1, que é 2, sobre 1, menos a razão, que é meio, tá? Então, ficaria 2 sobre 1 menos meio, que dá meio. E aí eu copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, isso aqui dá 4. É uma aproximação, tá? Então, aqui nós temos o resumo de tudo que está na aula, tá? Que a gente viu. E aqui eu vou explicar alguns exercícios da apostila, tá? Já deixei pronto para facilitar. Olha só. Uma progressão geométrica tem seu primeiro termo e sua razão iguais a meio. O quinto termo dessa progressão é uma fração que, se escrita na forma percentual, é dada por. Pausa o vídeo, faz o exercício, volta aqui e corrige. Vamos lá. Então, eu tenho os dados aqui, o A1 é meio, a razão também é meio, e ele quer saber o quinto termo. Então, é só usar a fórmula do termo geral. A n é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. O AN eu quero saber é A5, o A1 é meio, a razão é meio, n menos 1, 5 menos 1, que dá 4. Então, aqui eu vou ficar com 1 meio a quarta vezes 1 meio, a mesma coisa que 1 meio elevado à quinta. 1 à quinta vai dar 1, 2 à quinta vai dar 32. Se a gente dividir 1 por 32, vai dar 3.125 décimos de milésimos, centésimos, né, de milésimos. Como ele quer em porcentagem, então eu multiplico por 100. Então, ando 2 vezes para a direita. A vírgula vai parar no 3 aqui, 3,125%. Esse exercício um pouco confuso, achei interessante da gente fazer também. Um químico está tentando produzir um detergente econômico, utilizando sabão concentrado líquido e água. Ele tem 12 litros de sabão concentrado líquido e retira 4 litros desse volume e o substitui por água. Em seguida, retira 4 litros da mistura e o substitui por água novamente.
Efetuando essa operação por 6 vezes consecutivas, quantos litros de sabão concentrado líquido aproximadamente sobraram na mistura? Bom, então a princípio ele tinha 8 litros de sabão e 4 de água. No total, 12 litros. Depois ele retira 4 litros de sabão. Desculpa, aqui ele já retirou, né? A princípio eu tinha... A primeira operação já está feita aqui, tá? Aqui eu tinha colocado o A e B para demonstrar, mas você vai ver que nem precisa. Então, ele tinha, a princípio, 12 litros de sabão, ele tirou 4 de sabão e colocou 4 de água, então ele ficou com 8 de sabão e 4 de água na primeira operação. Então, esse daqui já é o A1. No A2, né, a segunda operação, o que ele fez? Coloquei aqui para ficar mais fácil da gente imaginar, tá? Ele tinha 12 litros de mistura, 8 de sabão, 4 de água. Quando ele tira 4 litros da mistura, ele tirou 4 litros de 12 litros. Eu estou vendo a proporção que ele tira de cada coisa aqui, porque a mesma proporção que ele tirar de água, ele vai tirar de sabão. Então, ele tirou 1/3 da mistura. 1/3 de cada elemento. 1/3 do sabão e 1/3 da água, já que eles estão misturados. Então, o que resta? Se eu tirei uma parte de 3, restaram 2/3 de cada elemento. Então, 2/3 é o que resta. Então, como eu tinha 8 de sabão, eu fiquei com 2/3 de 8. Eu fiquei com 16. Na segunda etapa, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar 12, ele tinha 12, né? Porque se ele tirou 4 da mistura e colocou 4 de água, então ele continua com 12. Aqui a gente tinha 16 terços de sabão, de litro de sabão, né? Da água, olha, e ficou com 2/3 vezes 4, só que aí acrescentou mais 4 de água, tá? Aqui, na verdade, a água não vai fazer tanta diferença, mas eu coloquei para você observar que vai acontecer de novo, tá? Então, 2/3 vai dar 8/3 com mais 4. 8/3 mais 4 vai dar 20/3. E aí ele tira 4. Ah, mas ele tirou 4 da mistura. Então, de novo, ele tirou 4/12 da mistura. Então, ele vai acontecer a mesma coisa. Vai tirar 4/12, que é 1/3, vai restar 2/3 de cada. Então, por isso que eu já coloquei aqui 2/3 de 16/3, 32 nonos. Como ele está perguntando de sabão, então percebe que aqui eu nem coloquei. Então, eu já anotei aqui, olha. Depois que ele fez a primeira retirada, ele ficou com 8, então aqui já é a primeira vez que ele fez, né? 8 de sabão. Na segunda, ele ficou com 16/3. Na terceira, resultou 32 nonos. Aqui também a gente já tinha visto, né? Que multiplicou por 2/3 para saber quanto restou, tá? Então, eu tenho que o A1 é 8, eu quero saber da sexta retirada e sei que a razão é 2/3. Então, pronto, só aplicar a fórmula do termo geral. A n é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1, que no caso dá 5. Então, o A1 é 8, a razão é 2/3, que é sempre o que está multiplicando ali, e elevado a quinta. Então, aqui vai dar 32 sobre 3 a quinta, que é 243. 8 vezes 32 vai dar 246. 246, não, desculpa. Agora que eu vi aqui, é 256, né? É isso? É, aqui é 256. Tá. E aí, 256 dividido por 243, deixa eu fazer rapidinho aqui. 256 dividido por 246 vai dar 1,04, tá? Aqui tinha um errinho aqui, deixa eu arrumar rapidinho. 1,04. Que é aproximadamente 1 litro, né? De qualquer forma. Essa é a resposta final, tá? Acho que deu para entender, né? Que vai sempre retirar 1/3, né? 1/3 da mistura e acaba ficando 2/3 de cada coisa do que tinha, né? Do anterior. Então, por isso que multiplica aqui por 2/3 sempre, né? Então, a razão acaba ficando 2/3, tá? O exercício 7,
Vou ler rapidinho, ó. A população inicial de uma colônia de bactérias que cresce 40% a cada hora é de 8 vezes 10 a quinta bactérias. Qual é o número aproximado de bactérias dessa colônia ao final de 16 horas? Bom, então eu tenho a população inicial, A1 é igual a 8 vezes 10 a quinta. Como ela cresce 40%, então a próxima população vai ser 1,4 da anterior. Lembra do fator, né, multiplicativo que a gente usa lá em matemática financeira? 100% mais 40% é 1,4 do valor. Então, a 17, que é o que eu quero, né, após 17 horas, né, aliás, após 16 horas. Só que como aqui eu estou contando que o A1 seria a população inicial, A1 é após nenhuma hora. Então, após 1 hora é o A2, após 2 horas é o A3. Então, após 16 horas é o A17, tá? Vai ser, então, o A1, que é 8 vezes 10 a quinta, vezes a razão, que é 1,4, elevado a 16, que é 1 a menos que esse. Aí aqui é só calcular, isso aqui ele deu, né, 1,4 a 16ª, 218, aí eu multipliquei aqui pelo 8, que deu 1.744, só que aí não tem essa resposta, tá vendo que tá em notação científica. Então, aqui para chegar em notação científica, a vírgula tem que estar aqui. Eu voltei 1, 2, 3, eu diminuí 1000 vezes esse número, eu aumento 3 unidades aqui no meu expoente, tá? Então, 1,7 vezes 10 à oitava, letra A. E a última da FAMEMA, tá? A progressão aritmética A1, A2, A3, etc., tem razão 2. E os termos A1, A2 e A5 formam nessa ordem uma progressão geométrica. A razão da progressão geométrica é... Bom, anotei aqui os dados, ó. Então, A1, A2, A3, etc., é uma PA de razão 2. Agora, se eu pegar o A1 dessa progressão, o A2 e o A5 vai formar uma PG e eu quero saber essa razão. Então, aqui, como ela é uma PG, o que eu fiz? Eu transformei isso aqui, olha. Eu escrevi, na verdade, pela PA. O A1 é A1. O A2 da PA, acho que aqui até vale a pena, ó. Eu configurar aqui, ó. O A2 da PA, ele é o A1 mais a razão. Então, ele é A1 mais 2, porque é a razão aqui, ó, da PA, tá? E o A5 da PA, ele é o A1 mais 4R. Então, ele é A1 mais 4 vezes 2, 8. Então, isso aqui é a minha PG. E o que eu sei sobre uma PG? Ah, eu sei que esse cara vezes esse é igual a esse ao quadrado, não é? O quadrado de um termo é igual ao produto do antecessor pelo sucessor desse termo, tá? Então, eu coloquei isso aqui, olha. Então, A1 vezes A3 é igual a 2 ao quadrado. Mas quem que era 1? A1 mesmo. Quem que era 3? A1 mais 8. Quem que é A2? A2 é A1 mais 2 ao quadrado. E aí fica tudo em função de A1, tá? Daí você resolve esta equação. Então, fiz a distributiva, deu A1 ao quadrado, 8 vezes A1. Aqui vai dar um trinômio quadrado perfeito, desculpa, que dá A1 ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí eu consigo me livrar do A1 ao quadrado, 8A1 menos 4A1 vai dar 4A1, igual a 4, então A1 vale 1. Opa, se A1 vale 1, basta eu vir aqui e substituir para achar o A2 e o A5. Que é, no caso, o A3 da nossa PG, né? O A2, então, vai ser 1 mais 2, que é 3. E o A3, ele é A1 mais 8, então 1 mais 8, que é 9. Então, a PG vai ser 1, 3 e 9. Ou seja, a razão dela vale 3. Tudo bem? Espero que tenha entendido. Um abraço e até mais. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar.